Senhor Jesus: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém roube de ti a coroa. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque breve Jesus virá. O Senhor está voltando. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Desperta enquanto é tempo, porque será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, com corpo incorruptível, e nós, que permanecemos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos céus. Tem que andar em vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, todo joelho dobrará, e toda boca confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. E estamos aqui pregando este Senhor, para que o homem se arrependa dos seus pecados e se converta dos seus maus caminhos. E Cristo vos perdoa e vos sara, porque só Ele tem poder. Não existe outro nome em quem você vai recorrer, porque só em Jesus Cristo há solução. Só no nome de Cristo Jesus há o perdão, a regeneração, a transformação e salvação. Nenhum outro nome há dado debaixo dos céus, pelos quais os homens sejam salvos. Aqui em João 15, Jesus falou no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem culpa, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém? Jesus fala: se vós guardardes os meus mandamentos, ou a minha palavra, vós sereis meus amigos. No dia de Pentecoste, a igreja primitiva, os apóstolos, eles receberam um dom de Deus, receberam a promessa que Jesus havia falado a eles, quando estava ainda com eles em terra, quando andava com eles em meios publicanos, em meios pecadores, no templo, fora do templo, nas sinagogas e fora das sinagogas, nas aldeias e nas cidades. Eles ouviram muito acerca do que Jesus pregava: o reino de Deus é vindo até vós, arrependei-vos. Era uma mensagem muito linda da parte de Jesus.
Ao povo ouvia e desejava ouvir Jesus cada vez mais, pelo que o número de discípulos, o número de seguidores aumentava quando Jesus pregava. Jesus conseguiu arrastar multidões para ouvir falar de uma palavra muito sã, de uma palavra fiel e verdadeira. A multidão aglomerava perante Jesus, cercavam em tal ponto de querer espremi-lo, mas Jesus era poderoso em obras, varão distinto de Deus, homem que Deus sujeitou, Deus o outorgou e Deus confiou todo o seu propósito no seu Filho Jesus, para fim de dar-nos a libertação, de dar-nos a salvação, para que nós viéssemos apresentar Ele como homens sarados e purificados. Mas esse mesmo Jesus, quando Ele pregava em meio à multidão, a maioria do povo rejeitou. A maioria dos principais sacerdotes rejeitaram aquele ensino de Jesus, aquela doutrina que procedia de Deus, vinda do próprio Deus, em relação aos homens, mostrando toda a beatitude de Cristo e toda a firmeza da palavra de Deus, porque o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus e aparta-se da injustiça todos aqueles que proferem o nome de Cristo. Consequentemente, a vinda de Cristo foi uma grande e poderosa obra de Deus. O Espírito Santo de Deus, que estava com Jesus, que falava na boca de Jesus, que ensinava a multidão o caminho da verdade, o caminho dos céus, o caminho da vida eterna. Mas a mesma multidão que, embora e outrora desprezara aquela mensagem eloquente, aquela mensagem sadia de Jesus e aquela mensagem verdadeira de Jesus, a multidão rejeitou o ensino de Jesus, quando Ele mesmo falou: se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão não quis ouvir aquele duro discurso de Jesus, e eles voltaram para os caminhos de onde eles vieram. Não quiseram sujeitar as escrituras sagradas, a palavra de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela não é para matar o homem. A palavra de Deus é para vivificar o homem, porque a letra mata o homem, mas o Espírito vivifica o homem. Então nós fomos vivificados pelo Espírito da graça de Jesus, que em nós paiou, que em nós habita, para que nós pudéssemos ser testemunhas e testificantes deste nome que é sobre todo nome, pelo que o nome de Cristo Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Mas Jesus falou que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o mundo não conhece, o mundo não pode ver e não pode receber, porque o mundo nunca conhecera o dom de Deus. Se conhecesse quem é Jesus, nunca teria crucificado o Filho de Deus. Esta é a verdade da Bíblia. Se conhecêssemos quem era Jesus, nunca teríamos colocado Ele no madeiro. Mas Ele veio porque Deus determinou, segundo as profecias que houve acerca do Messias, segundo as profecias que houve É? Tem. Pra achar. Essa aqui. Essas duas daí, ó. Duas só. Segura aqui. Tava um pontinho. Mesmo, mas dá pra usar o varejão, ele dá segura.
Jesus fala em João 14 que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então isso, o Espírito Santo de Deus, o mundo não pode ver, não pode receber, porque não conhece. É o Espírito que testifica no nosso espírito que Deus ressuscitou Jesus em meus mortos, para nos mostrar que Deus é poderoso para trazer de volta os que já morreram. E nós, disse Paulo, ressuscitaremos também com Ele, e para sempre reinaremos com Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, da ressurreição para a vida eterna. Bem-aventurado, dizem Apocalipse, aqueles que participarão da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem-aventurados os que ouvem as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que temem ao mandamento de Deus e andam em sujeição à sua palavra, ao seu decreto, aos seus estatutos. Jesus falou 9 bem-aventuranças de um homem quando está diante de Deus. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e faz dele a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que procura andar em observância, em ordenança de Deus, que procura andar na obediência dessa santa palavra. A riqueza do homem não constitui-se em muitas riquezas que ele possui, mas em ter o seu bom nome escrito no livro da vida. A riqueza de todo homem que vive aqui na terra não é ele ter possuir coisas boas, coisas materialistas, coisas inúteis e vãs, perecíveis, mas a riqueza do homem está em ter paz com Deus, em ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu sou a videira, Jesus falou, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, ali atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda árvore que está em Cristo Jesus, toda vara que está nele, ele tira, limpa, para que dê mais frutos. Só que nós estamos vivendo um tempo final, aos últimos dias aqui na terra. Jesus falou que essa geração não passa sem que todas essas coisas se cumpram. Tudo isso vai se cumprir. A palavra de Deus vai ter que se cumprir, o homem aceitando ou não, o homem querendo receber ou não. A palavra de Deus vai cumprir-se, seja o homem querendo que ela cumpra, ou seja que ele não querendo que ela cumpra. Mas esta palavra não voltará vazia. Ela vai fazer o que apraz a Deus querer fazer, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e da médula, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento do coração do homem. Esta palavra, ela sabe o que você pensa. Esta palavra, ela conhece o que você faz, porque por esta mesma palavra o homem será julgado. Jesus falou em João 12: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não praticar, eu não julgo, mas já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é suar de julgar no último dia, porque recebi mandamento de meu Pai,
sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Este é o mandamento de Deus sobre a sua igreja, para pregar as boas novas de salvação. E o homem só recebe as boas novas de salvação depois que se arrepender dos seus pecados, porque o pecado causa separação entre o homem e Deus, coloca uma barreira espiritual, qual o homem não consegue ouvir a voz de Deus, e não consegue discernir o que Deus quer que ele faça, e não consegue entender o propósito de Deus em relação à salvação que o homem atribuirá e receberá de Deus. Mas nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou em Mateus 24, os sinais dos fins dos tempos, aonde o pecado aumentaria e o amor se esfriaria. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, irmão contra irmão. É os dias do cumprimento desta lei santa de Deus, boa, perfeita e agradável. O homem aceita ou não aceita? Ele vê um noticiário que passa no telejornal e ele fica abismado, fica todo aterrorizado. Mas Jesus Cristo já nos havia alertado sobre as coisas que anteciparia a sua vinda, que aconteceria nos dias de hoje, para que quando houvesse essas tais notícias, nós não ficássemos pasmados, assombrados, porque ele já nos disse antes que acontecesse: rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, se dizendo ser o Cristo. Muitos virão em meu nome, e eles ensinarão doutrinas que são preceitos de homens, são doutrinas diabólicas. Expressamente diz o Espírito Santo que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Então nós devemos que acautelar para que ninguém nos engane, porque Jesus falou: este é o mandamento que vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vi um dia uma mulher, uma mãe de filhos, e ela viu seu filho cruelmente sendo morto por homens da lei, e ela ficou tão indignada, e ela falou assim na entrevista que falou ao repórter, que ela tem buscado graça diante de Deus, para que ache perdão em seu coração, para que perdoe aqueles homens que praticaram tal assassinato com seu filho. A dor daquela mãe que carrega em seu coração é tão grande, que ela está buscando em Deus perdão, buscando amor para perdoar aqueles homens que fizeram tais coisas com seus filhos, com seu filho. E ela falou: é duro você perdoar, mas o Espírito de Deus diz que assim como Deus nos perdoou em seu Filho Jesus, devemos nós também perdoar as nossas ofensas, devemos nós também perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso semelhante, porque se Deus perdoou-nos quando Ele deu seu único Filho Jesus, para que nós também usássemos de misericórdia para com o nosso próximo. Mas como eu li lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sede misericordioso, sede sóbrio e prudente, porque o homem não quer exercer a piedade de Deus, o homem não quer exercer o amor que foi dado por Deus em seu Filho Jesus, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar o seu próximo, o seu semelhante. Homens terríveis, horrenda coisa tem se feito na terra. E a Bíblia diz em Jeremias 22 e versículo 29: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, ouve enquanto é tempo, porque depois que você morrer, não vai ter ninguém que vai pregar para você as boas novas de salvação. Depois da morte não tem purgatório, não existe reencarnação.
depois da morte, vem o juízo de Deus. Isso que é a humanidade, isso que os pastores não têm coragem de falar para você, nem tampouco os padres, os papas falam, porque não querem expor as escrituras sagradas e a verdade que nela obtém. Mas Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos diante de Jesus. E Jesus falou para Pilatos: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos quis perguntar a Jesus o que é verdade, ficou sem entender. E Pilatos viu que Jesus era inocente, não tinha feito crime nenhum para que recebesse uma sentença de morte. Pilatos quis soltar Jesus, mas aquela multidão o oprimia. Se você soltar Jesus, você não é amigo do César. Aquela multidão jogou a política toda em cima de Pilatos e mostrou que Pilatos tinha que defender uma determinação dada por César. César era o grande homem da época, era o grande. Mas Jesus, ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, lutaria e combateria por mim os meus servos. É por isso que eu li aqui em Mateus 15: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se nós fôssemos deste mundo, o mundo nos aplaudiria. É por isso que você vê a gente pregar o evangelho, não fica ninguém, não chega ninguém para poder ter interesse, demonstrar o interesse real. Mas se estivesse aqui um jogador famoso, um artista famoso, uma celebridade de Hollywood, estava pequeno aqui esta estação, mas estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Não recebeis a nós e nem recebe aquele que nos enviou, porque este mundo odeia Jesus, este mundo não quer saber de Jesus, porque Jesus vai falar para eles: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu te digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Jesus vai falar para você: abandona a prática do pecado, se arrepende dos seus pecados. Se o mundo conhecesse o dom de Deus, se o mundo conhecesse quem é Jesus, quem foi Jesus e quem Ele é hoje, o mundo nunca teria rejeitado aquele Senhor que se ofereceu a si mesmo em prol de resgate a nossa salvação, a nossa alma, para nos livrar da ira futura do nosso Deus. Por isso que veio diversos profetas. A Bíblia diz pela boca do profeta Jeremias que até de madrugada Deus enviou profetas, mas eles mataram os profetas que foram enviados a eles. Até de madrugada Deus quis alertar do juízo dele, mas o povo não quis saber, desmereceu aqueles que Deus enviou, descredibilitaram aquela palavra que Deus pela boca dos profetas falara. E hoje não é diferente, está da mesma forma como a antiguidade, está do mesmo jeito como o povo anterior, o povo antigo. Está ouvindo, mas deixa passar pelo outro ouvido. São ouvintes esquecidos, são ouvintes não praticantes desta palavra. Vão à igreja, mas o pastor pregou a verdade e não quis colocar nada em prática. Foi a qualquer outro meio e ouviu uma pregação do evangelho, mas não quis colocar em prática, porque se sentiu mobilizado pelo erro que ele está vivendo. Não aceita mais a correção de Deus. E a Bíblia diz que Deus açoita e corrige ao filho a quem ama. Deus repreende o homem para que o homem conserte a sua vida perante Ele. Deus quer do homem conserto. Deus quer com essa humanidade é conserto, é vida com Ele. Deus não quer te abençoar, Deus não quer te dar casa, Deus não quer te dar bens materiais. O que Ele quer te dar, como sempre foi oferecido em seu Filho Jesus, é a vida eterna. Por isso que João falou: nós ouvimos e testificamos daquilo que nós conhecemos. Se nós estivéssemos aqui falando de outro Jesus ou de outro evangelho, seríamos mentirosos e a verdade do Pai não está em nós.
mas estamos aqui falando tudo o que está escrito, para que você não seja jogado no lago do fogo, no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Foi Deus que nos deu nome. Antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado quem será salvo e quem será condenado. Deus sabe aqueles que são projetados para o seu plano de salvação. Deus conhece os que são seus e aqueles que confiam verdadeiramente no seu nome. Por isso que eu não estou preocupado se você vai acreditar nesta mensagem que eu estou pregando. Por isso que eu não estou preocupado se você vai ouvir o que eu estou falando, porque esta palavra, se você não der ouvido, esta mesma palavra vai te julgar no último dia. Porque se você pensa que vai comparecer ante o tribunal de Cristo indesculpável, porque você não soube da verdade, porque você não ouviu ninguém falar acerca da verdade, você está completamente enganado. Você não precisa ler na Bíblia que adulterar é pecado. A sua consciência te diz que você cometeu um ato errante, e a sua consciência vai te julgar e vai te condenar também. Porque o rico lá no inferno, ele estava vivo, a sua consciência vivinho, e ele estava lembrando que na terra tinha 5 irmãos e um pai. A consciência ele levou com ele, não levou roupa, não levou vestimenta, não levou os seus carros, não levou o seu dinheiro e nem o seu palácio que possuía, mas ele levou a sua alma, ele levou a sua consciência, e ele levou a lembrança também. 3 coisas que o homem vai levar desta vida. As únicas 3 coisas é a consciência de que ouviu a verdade, mas não quis colocar em prática, e isso vai arder grandemente em seu coração, na sua alma, quando estiver lá no inferno perecendo. Será tarde demais. Por isso que hoje é o tempo aceitável do Senhor, em que todos os homens se arrependam e venham completamente ao conhecimento da verdade. Porque Deus anuncia agora em todo canto, em todo lugar, que os homens se arrependam e chega ao conhecimento da verdade. Arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. O mundo vos aborrecerá. Saber primeiro isto, que antes de aborrecer nós, o mundo já aborreceu Jesus. A Bíblia diz que ele foi aborrecido, foi cuspido, foi castigado, foi insultado, foi menosprezado, foi violado. O mundo não quis saber de Jesus. Pelo contrário, eles não quiseram saber daquela doutrina de Jesus. Ouvia, mas nada de pôr em prática. Então a salvação, ela convém que você confesse. A salvação é de graça, é pela graça que você será salvo. Busque ao Senhor por amor à salvação, por amor ao nome dele, porque Jesus falou: o mundo vos aborrecerá, porque primeiro que aborrecer vocês, primeiro me aborreceu. O mundo vos injuriará, mas sabeis antes que injuriou-me a mim primeiro, me injustiçou primeiro. E Paulo falou que Jesus deu bom testemunho da verdade quando estava diante de Pilatos. Até no silêncio de Jesus não se achou pecado. Até no silêncio ele foi fiel, diz a Bíblia Sagrada. Jesus foi perfeito em toda a sua obra. 3 anos e meio, ele colocou uma doutrina tão poderosa que os homens tentaram destruir, tentaram aniquilar o projeto de Deus. Ninguém jamais imaginaria